Boa tarde a todos. Então, hoje, 15 de dezembro, 17h16, vamos dar início ao nosso seminário aí de modelagem computacional. Agradecer desde já a animação e a vontade do professor Leonardo em participar desse seminário, né? Acho muito legal, a gente tem feito quase todos os nossos seminários, estamos rodando e convidando os nossos próprios professores. Acho que convidar professores de fora é muito bom, mas que os nossos alunos conheçam bem os nossos professores é muito importante também. Então, agradecer desde já ao Léo por essa exposição. Estou curioso aí com esse seminário. Não vou ficar fazendo introdução, o professor Leonardo vai se apresentar aí. Foi o ex-coordenador do programa, a gente trabalha bastante aí em prol do programa. Então, obrigado, Léo, e pode ficar à vontade. Tá ótimo, muito obrigado, Bernardo, pela introdução aí. Esse é um tema que a gente começou a pesquisar tem pouco tempo e já vem fazendo algumas coisas, né, voltados para essa área de cidades inteligentes. Aí a ideia aqui foi juntar tudo que a gente tem feito com a nossa equipe para poder apresentar para vocês, saber de quem é interessado, para quem é do programa, para quem não é do programa, também conhecer um pouco, né? E é um tema que, enfim, que de uma forma ou de outra afeta todos nós, né? Nós todos vivemos, todos, não? Grande parte. A gente aqui vive em cidades, ou pelo menos tem que interagir com elas e tem impactos, enfim, tem várias coisas que estão envolvidas, e a gente que está num programa interdisciplinar, né? Trabalhando na área de modelagem computacional e com esse crescimento da área de dados, então eu juntei essas coisas em uma apresentação, né, a passar para vocês. Então, eu vou começar aqui. Então, o título, né, eu coloquei aqui, Cidades Inteligentes e Sustentáveis, Perspectivas em Ciência de Dados e Modelagem Computacional. Ficou um título um pouquinho longo, mas eu acho que tenta especificar aqui o que a gente vai ver ao longo dessa apresentação, né. Aqui um pouquinho da nossa agenda, que a gente vai ver hoje, né, os processos vou falar um pouquinho sobre os processos de urbanização, né, o conceito do que são cidades inteligentes e sustentáveis, né, não coube aqui, falar um pouco sobre o planejamento, as oportunidades, né, que surgem, ou que surgem, que têm surgido ou que vão surgir, um pouco sobre soluções computacionais que a gente vem trabalhando, né, e algumas perspectivas e desafios nessa área. Então, eu vou começar com os processos de urbanização, né, como que se deu esse processo. Antes da gente falar dos processos de urbanização em si, né, eu queria falar aqui de uma fase da nossa espécie, né, que começou até uns 10 mil anos atrás, né, a fase das grandes migrações, né, desde aqui o Homo sapiens saindo da África, né, mais ou menos 65 mil anos atrás, éramos caçadores, coletores, então houve essa dispersão pelo continente africano, depois pelo Oriente Médio, então o Homo sapiens aí no meio do caminho foi encontrando neandertais, aqui na Europa, na Ásia os denisovanos, né, teve todo o processo de colonização dessa região aqui da Indonésia, Filipinas, muito bem, e ao longo desses anos, né, aqui tem mais ou menos qual foi com o passar do tempo, né, a nossa espécie foi ocupando o planeta, né, então aqui há cerca de 16 mil anos ainda tinha aqui o Estreito de Bering, né, com gelo, a gente pôde ultrapassar aqui e ocupar as Américas, né. Então, durante todo esse processo, durante esses quase 50 mil anos, a espécie humana tinha esse comportamento
migratório, né? Atrás de alimentos e, enfim, quando cessava a quantidade ou a capacidade de suporte do ambiente, né? Seja por uma seca ou enfim, ou porque os alimentos realmente se esgotavam, ou porque a população crescia muito, então partia-se para um processo migratório. Até que há cerca de mais ou menos 6 mil anos atrás, aproximadamente, né? 6 mil, isso aí, 6 mil anos atrás, com o advento da agricultura, então, aos poucos, a nossa espécie foi passando de uma espécie migratória, né? Não migratória, uma espécie seminômade para uma espécie seminômade e com o advento da agricultura, começou-se, então, um processo de se formar pequenos assentamentos humanos, e com isso se deu a urbanização, né? Aqui a gente tem o Crescente Fértil, né, que é na região da Mesopotâmia, né? Mesopotâmia que é entre dois rios, né, o Tigre e o Eufrates, e foi aqui que se deu os primeiros assentamentos, cerca de 2.000, ou pelo menos grandes assentamentos, cerca de 3.000, 2.500 anos atrás, né? E daqui foi que a nossa espécie começou a ter essa característica, até por conta do nosso comportamento social, né? Começou a formar grandes grupos. Muito bem. E aí aqui tem um pouco, né, desses assentamentos mais antigos aqui. Tem um dos mais antigos até hoje, né, foi descoberto recentemente, chega de cerca de 8.500 anos atrás, na Turquia, né, na região da Anatólia. Eu não sei falar esse nome aqui, enfim, mas foi há 8.500 anos atrás. Aqui é muito interessante porque não havia caminhos entre as casas, né, as pessoas se locomoviam pelos tetos, né. Aqui no Iraque, né, Erbil, que é uma cidade, né, que tem desde 6 mil anos atrás ocupação contínua, né, então isso aqui é o que seria a cidade naquela época, a cidade de Ur, no Iraque, o primeiro grande centro, né. Isso aqui é uma civilização que surgiu no Paquistão, né, cerca de 2.600 anos atrás, no subcontinente indiano. Atenas, na Grécia, né, que acho que é um ícone aí, a gente já conhece um pouco sobre a história grega, e recentemente também na China, né, que deu aí a origem da civilização chinesa, né. Então a gente vê aí que existe todo um processo de urbanização, e se nós vivemos em cidades hoje, isso começou há muito tempo atrás, né. Isso aqui é um vídeo que mostra a evolução das cidades. Eu não vou passar esse vídeo, ele tem 2 minutos, né? Mas ele é muito interessante, que mostra todo esse processo, desde 6 mil anos atrás até hoje, né? Onde nós chegamos nas nossas grandes cidades, né? Com milhões de habitantes. E o que é interessante aqui, eu gosto de citar esse exemplo, né? Que é uma metrópole maia, né? A cidade de Tikal, foi uma das maiores cidades do Império Maia, né, dos maias, né, cerca de 60 mil estruturas. Eles acharam essa cidade no meio da floresta, usando técnicas de lidar, né, que é técnicas de sensoriamento remoto. Ela tinha calçadas, casas, terraços, enfim, tinha uma grande complexidade, né, e ela fica aqui onde hoje é a região da Guatemala. E o que é interessante da cidade de Tikal, como ela fica próximo de uma região vulcânica, eles usavam, que até hoje enfim, para a época, né, bastante avançado, ou pelo menos mostra aí como que eles eram integrados, né, com o ambiente no qual eles viviam, né. Essa região era sujeita a secas, né, e tinha um problema no controle da qualidade da água. Eles usavam uma rocha vulcânica, que é a zeólita, que se usa hoje, né, para fazer o tratamento e a limpeza e a purificação de água potável, né. Inclusive, ainda é possível aqui detectar ou identificar alguns pontos aqui que são reservatórios de água que abasteciam as cidades, né. E, como a gente percebe, né, viver em cidades é uma característica humana, né. E aqui tem uma definição que eu acho bem interessante desse artigo aqui, que faz um estudo da capital do Império Maia, né, Azteca,
Azteca, né, que é Tenochtitlán, que hoje é a cidade do México, né, que a cidade é a manifestação espacial das interações sociais humanas. Então, se nós vivemos em cidades, isso é intrínseco, né, da nossa espécie, né. E o que esse modelo mostra aqui, né? Esses autores aqui, eles conseguiram demonstrar matematicamente, através de um modelo, né, que existe uma escala, né, entre o tamanho da população, que é esse N aqui, né, e uma variável que eles chamaram de ganho, né, ou de benefício socioeconômico, que é esse Y aqui. Então, quanto maior a quantidade, né, de pessoas que vivem em conjunto, maior o benefício socioeconômico, né? O socioeconômico total, ele está aqui numa escala, né? Tem um coeficiente aqui de 7/6, né? Mas também existe um acréscimo, né? Um ganho ou uma proporcionalidade no benefício socioeconômico per capita, né? Que aí a potência aqui é 1/6. Então, viver em comunidade, né, viver em cidades é vantajoso porque traz um benefício socioeconômico, né? E esse benefício socioeconômico aqui, no caso, ele mediu pela quantidade de edifícios públicos, né, em volume. Muito bem. Mas a gente também tem outras formas, né? Aqui tem, no continente africano, tem um processo de urbanização muito interessante, que são as cidades fractais, que são baseadas em autossimilaridade, né? E muitas vezes essa similaridade estava associada à hierarquia social, né? Aqui nós temos um exemplo, aqui, essa aqui na Zâmbia, né? Nós temos esse formato aqui, né? Que tem uma autossimilaridade. Então, notem que esse aqui é um modelo, né? Um modelo fractal, e aqui uma forma da cidade, né? Então, quanto mais no centro, maior mais alto mais alto o status social, né? E aqui alguns outros exemplos, né? Aqui alguns cilindros, né? Que vão crescendo em formato de espiral, isso aqui é Nankani, né? E aqui um outro exemplo de uma outra arquitetura de cidades africanas, né? E por que o enfoque nas cidades, né? Hoje em dia, né? Mais de 55% da população mundial vive em cidades. Até 2045, esse número vai crescer 1,5 vezes, né, chegando a 6 bilhões de pessoas vivendo em cidades. E lá em 2050, a projeção é que de cada 10 pessoas, 7 vão viver em cidades, né? E, além disso, mais de 80% do PIB global é gerado nas cidades. Por outro lado, também, elas consomem cerca aí de 2/3 da produção consome 2/3, né, mundial de energia e são responsáveis aí por 70% da emissão dos gases de efeito estufa, né? Então, existem alguns desafios associados a isso aí, né? Demanda por moradia, né, sistema de transporte eficiente, alguns serviços básicos, né, como segurança, saúde, lazer e etc., né? E aí a gente chega hoje, né, são as nossas mega cidades aí, né, Tóquio com 37 milhões, aqui no Brasil nós temos duas, né, Rio e São Paulo, né, e essas grandes cidades são uma preocupação da ONU, né, que estão associadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, são 17 no total, e um deles é específico voltado para comunidades, né, cidades sustentáveis, né, cidades e comunidades sustentáveis. Aqui uma projeção, né, para 2030, né, das megacidades, né? Então a gente percebe aqui, né, como que aqui na Ásia, né, então 2/3 aí da população mundial está na Ásia, né? Então temos aí grande parte das megacidades nesse continente, né? E aqui mostra aqui a dispersão, né, ou como que essas grandes cidades se espalham ao longo do globo, né? Não só as megacidades atuais, que estão marcadas em azul, mas também as futuras megacidades, né? Então, a gente percebe aqui que algumas que hoje não são, né? Na América do Sul, Bogotá, na África, Luanda, algumas aqui na Ásia. Muito bem, então eu estava comentando aqui sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós são 17 no total, né? E a ideia aqui, né, é que haja
ocorra o crescimento, né, e que todos sigam juntos, né? Então, são desses 17 objetivos aqui, como eu falei, um deles é voltado para cidades sustentáveis, né, cidades e comunidades sustentáveis. Mas a gente está aqui para falar de cidades inteligentes, então o que eu queria colocar aqui, qual é o conceito, né, qual é a ideia que está por trás de cidades inteligentes, né? Então, quando a gente fala, eu vou falar de cidades inteligentes, smart cities, né, então, às vezes, hoje em dia a gente fala um pouco mais de cidades inteligentes, mas também usa-se smart cities, né? Então, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente está falando de algumas características, né? Não tem um termo fechado para isso, né? Mas o que envolve uma cidade inteligente, né? O uso de tecnologias inteligentes aí, e também sensitivas, né? No sentido de serem sensíveis ao contexto, a ideia de sustentabilidade, né? Uma sociedade inovadora e também qualificada, a governança mediada pela participação cidadã e a economia baseada em conhecimento. Então, é isso aqui que forma a ideia de uma cidade inteligente. Mas dentro desse contexto aí, nós temos algumas outras características. A gente pode falar de cidades sustentáveis, cidades criativas, resilientes, cidades digitais, né? E, por fim, né, que seria a junção disso tudo aqui, cidades inteligentes. Então, quando a gente fala de uma smart city, né, a gente pode estar falando, inclusive, de uma cidade inteligente, a gente pode estar falando de alguma vocação dessa cidade, né? Algumas são resilientes, outras criativas, outras digitais. Então, qual que é a ideia de cidades sustentáveis, né? A cidade sustentável, ela é baseada na responsabilidade ambiental, na equidade social, economia sustentável e vitalidade cultural. Um exemplo aqui é Palmas, né? Palmas é interessante, tem o programa Palmas Solar, que para os moradores, os habitantes que instalam placas solares nas suas casas, eles têm até 80% de desconto no IPTU, né? Então, é um incentivo grande aí. E Palmas, né, está lá no bioma amazônico, então, enfim, eu acho que faz todo sentido, né, se pensar numa cidade sustentável, né? As cidades criativas, né, elas focam no crescimento e na valorização de recursos culturais, né, que aí vão definir esse caráter da cidade. Um exemplo aqui é João Pessoa, né, que tem o centro histórico tombado, e ela foi classificada como uma cidade, ela foi classificada como cidade criativa da Unesco, nessa área que é artesanato, artes folclóricas. Nós temos mais 2 cidades aqui no Brasil, uma delas é Brasília, que é na área de design, e, se eu não me engano, também Salvador. E uma característica aqui, né? Quando a gente fala em cidade criativa, o modelo não necessariamente ele é baseado em tecnologia, né? Enfim. Já as cidades resilientes, elas estão associadas aí à capacidade de resistir, absorver e recuperar, né? E se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre, né? Essa é uma definição da ONU, né? E o Brasil aqui tem o compromisso com o chamado Marco de Sendai, né? Que é para redução de risco de desastre até 2030, né? Um exemplo de uma cidade resiliente aqui no Brasil é Rio das Ostras, né? Eu tive a oportunidade de visitar Rio das Ostras em 2009 e eles estavam com um programa de recuperação de área de mangue, né? Então, o Rio das Ostras tinha todo o seu leito ocupado, né, por casas e habitações precárias, e foi feito todo um processo de recuperação dessas áreas, né, com o uso, com a recuperação das florestas de mangue. Cidades digitais, né, também chamadas de cybercidades, né, elas são essencialmente, a infraestrutura dela, né, ela é relacionada com tecnologias de comunicação, né, e com o oferecimento de serviços públicos digitais para as áreas urbanas, né. Aqui a gente não confunde com cidade inteligente, né, um exemplo aqui pelo fato de se usar a tecnologia, né, mas um exemplo aqui no Brasil é Macapá, né, que ela tem todo um programa voltado para digitalização, semáforos inteligentes, né, acho que é o principal exemplo lá, né, então tem esse processo. E quando a gente fala de cidades inteligentes aqui, né,
uma junção, né, dentro do possível, de todas essas características, né, criando um ecossistema urbano, que seja inovador, né, e com uso generalizado de tecnologia. Quando fala que tecnologia, né, são as mais diversas possíveis, né, na gestão dos recursos e da infraestrutura, né. Nesse caso aqui, o que acontece numa cidade inteligente, né? A tecnologia e inovação, elas caminham juntas, né, de forma coordenada e integrada à infraestrutura da cidade, né? Um exemplo que nós temos aqui é Santos, né, que é uma cidade na zona portuária de São Paulo, Santos, e que ela está muito bem, ou relativamente bem, em vários índices aí que classificam cidades inteligentes. E quando a gente fala de cidades inteligentes, né, eu falo também sobre o projeto Bruxelas Smart City, né, que a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente fala de uma cidade inteligente, né, a gente tem que pensar que cada cidade ela é diferente, né? Então, cada cidade tem algumas necessidades específicas e também os desafios, né, que são próprios de cada cidade. Então, cada cidade deve desenvolver sua própria visão do que é ser uma cidade inteligente, né? Então, como é que a gente pode, se cada cidade deve definir, né, o que é ser definir o que é ser inteligente dentro do seu próprio contexto, né? Como é que a gente pode definir, então, uma Smart City? Mas a gente já tem aqui algumas ideias, né? A integração, né, qualidade de vida com a sociedade, com mobilidade, economia, governança e ambiente, né? Mas quando a gente tenta entender uma cidade inteligente, tem algumas palavras que podem ajudar aqui a gente, né? É a ideia de colaborar, economizar, inovar, integrar, participar e simplificar, né? Então, pensar nesses possíveis protocolos, né? Só que entender a cidade, né, ou entender isso sem executar, isso não transforma a cidade. Então, além disso, né, tem aqui a execução, né, de se colocar isso tudo em prática, né. E onde que entram as tecnologias, né? Então, a gente, com toda essa interação, né, entre os diversos atores aqui da cidade, né, existem os dados digitais que são gerados, aí entra aí Big Data e também Open Data, né, dados abertos, né, e dados em grandes volumes. Também é importante pensar na segurança digital desses dados. A gente vê aí, né, exemplos de dados que, pelo menos nesses últimos 2 anos, né, dados que são vazados, né, enfim, expondo informações sensíveis, né? Na infraestrutura, pensar em sensores, né, nas telecomunicações e também em data centers, né, para poderem armazenar e manipular esses dados, ou criar uma infraestrutura, né, computacional, e também em termos de software, né, pensar em fábrica de software, né, porque todos esses dados precisam ser processados e entendidos, né, e para gerar esse software, a gente precisa de pessoas, né, então, e dentro do possível também, né, sempre que possível, código aberto para que todos possam ter acesso, manipular, enfim, né, e assim gerar inovação. Agora, como que se cria, como que se faz uma cidade inteligente, né? Então, a gente pode pensar uma cidade inteligente aqui, né, ou pelo menos desse processo de transformação, em 3 estágios, né? Aqui eu coloquei o termo em inglês, né, Company Driven, City Government Driver e o Citizen Driven, né, aqui é Driven. Ou seja, quando ela é guiada pelas empresas, pelo governo e pelo cidadão. Qual que é a ideia aqui, né? Então, em geral, começa-se com guiado pelas empresas, né, que é chamada de a estratégia ou essa característica top-down, né, que é quando as empresas desenvolvem e implementam tecnologias para as cidades, né, em geral elas cobram por isso, e, enfim, é esse o processo, né, o modelo de negócios. Depois desse vem a etapa de liderança do governo, né, quando os agentes públicos, eles determinam algumas ações, né, que devem ser exigidas, né, ou que são promovidas, né, e que vão relacionar a cidade, né, com a tecnologia. E por fim, né, que é o estágio
mais avançado, ou que mostra que a cidade já é amadurecida nesse aspecto, é a governança em rede, que é quando os agentes públicos, o governo, os agentes privados, as empresas e a sociedade em si, né, incluindo a participação popular, né, eles se unem para determinar as prioridades para as cidades, né. E os pontos básicos aqui, né, sempre começar com as pessoas, né, entender as pessoas e o lugar onde e como elas se integram, né? Lembrando lá, né, que o que é uma cidade, né? É uma materialização das relações humanas, né? Pelo que a gente viu lá no começo. Então, tem que começar por isso, né? Tem que se coletar dados sobre a população, né? Então, daí a gente vê, né, toda a discussão sobre o censo, né? Como é que a gente, se a gente não tem informação sobre a nossa população, como é que nós vamos pensar em políticas públicas, né? Então, o censo, acho que é o caso aqui crítico, né, que é o que a gente tem uma visão do nosso país, mas esses dados precisam ser coletados, né, e a ideia de ter a cidade ao alcance de todos, né, e todos aqui realmente não excluir nenhum cidadão do potencial, da possibilidade de participação. Mas a gente não faz uma cidade inteira inteligente, né, isso é realmente muito difícil. Como que se começa, então? É pensar em escala, né, começa-se pensando em vizinhanças inteligentes, né, e com a valorização dos bairros, né, por meio de comércio, conexão social, o acesso a alimentos, né, inclusão social, o uso de sensores, também a mobilidade, né, e também a sustentabilidade. Então, começa-se com pequenas áreas, né, bairros, regiões, e isso vai sendo integrado, né. Só que isso tem um problema, né? Porque para se criar, né, uma região como essa, isso tem um custo, né? São custos diretos e custos indiretos, né? Então, como eu havia comentado, né, começa-se com regiões, com áreas inteligentes, elas não são implementadas em toda a cidade, porque isso tem um custo muito grande, né? E o custo para se administrar isso é calculado pelo chamado metro quadrado inteligente, né? Mas aí surge um problema, né? Ao se selecionar ou começar com algumas áreas inteligentes, né, surge o problema do que é chamado da gentrificação. O que é isso? Isso aí vem do inglês gentrification, né, que está associado a um termo pequena nobreza, né, que ao se investir numa determinada área, né, isso pode gerar deslocamentos habitacionais aí, né, indesejados, né, por conta do preço da terra sobe muito, né, ou os serviços que são prestados são muito caros, né, e a população local, ela acaba sendo obrigada a sair daquela região, né. Um caso aqui, né, onde é muito estudado, é do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, né? Então, aqui está a região do Porto, né? E aí, isso aqui são resultados de um artigo da região da Gamboa e do Santo Cristo, mostrando como que o preço do metro quadrado subiu, né? Desde a construção do Porto Maravilha, então a gente percebe que subiu aqui 5 vezes, né? 5 vezes o preço do metro quadrado para construções antigas, assim também para as construções novas, né? E nesse caso específico, cerca de 32 mil pessoas, né, foram removidas, né, e houve uma valorização imobiliária, ok, né, e com isso o aumento dos aluguéis. Mas qual é o problema disso, né? As pessoas que já viviam lá, né, há 30, 40, 50, 60 anos, né, foram, em alguns casos, né, obrigadas a se mover, a se deslocar, né, contra a sua vontade, ou seja, aquelas pessoas que viviam no centro e que participavam de uma certa dinâmica, né, foram obrigadas aí talvez contra a sua vontade, a mudar para um outro local da cidade, né. E quando a gente pensa em Smart Cities, a gente tem que pensar também em ecossistemas, né, de equipamentos e serviços, né, então, enfim, os vários serviços que estão associados aí, que a gente demanda, né. E como que a gente pensa nisso, né? O primeiro é a infraestrutura, essa aqui é uma forma de se pensar, né? Sensores, né, as redes, armazenamento, a governança, né, que são as regras, né, que todos aqui têm que seguir, né? Os serviços que estão associados aí, né, a energia, saúde, a gestão de águas, resíduos, né?
E, por fim, né, nessa camada maior aqui, quem são os atores, né, que estão envolvidos aqui, né? Os cidadãos, o governo e as empresas, né? Porém, a gente está aqui para falar de ciência de dados e modelagem computacional, né? Como é que os dados eles se relacionam com uma Smart City, né? De acordo com essa entidade aqui, a Privacy International, os dados estão na base das cidades inteligentes, né? E aí o termo inteligente aqui, que a gente está sempre focando nele, né? É uma cidade em que tudo que ela produz é sensível, né? Ou melhor, tudo é sensível ao ambiente, né? E ela produz, consome e distribui informações, uma grande quantidade de informações em tempo real. Então, todo esse processo, né, de produção, consumo, distribuição de dados, né, ocorre em tempo real. Todo esse processamento, ele ajuda na tomada de decisão das empresas, dos governos e dos cidadãos, e essas atividades urbanas, elas são eficientes e sustentáveis dentro do possível aí, né, nas esferas econômica, social, ecológica e política. Então, não adianta só pensar, né, no desenvolvimento econômico, sendo que se esquece o lado social ou não se pensa, né, nos impactos do meio ambiente, ou faz isso com um custo político muito alto. Então, tudo isso tem que estar integrado. E dentro desse contexto, como a gente está falando de dados, de informação, né, a gente precisa pensar no amparo legal para isso, né, porque a gente tem a autonomia, né, e também se fale em penalidades, né, para quando quando alguma questão for infringida, né? Então, aqui a gente tem os dois principais aqui, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a Lei de Acesso à Informação, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a ideia da LGPD é tratar os dados pessoais, né? É que a gente não tem aí o nosso endereço, nossa conta bancária, ou nosso CPF sendo divulgado, né? Enfim. E a Lei de Acesso à Informação, por outro lado, ela visa garantir o acesso à informação do cidadão, né? Ao cidadão, enfim, ou a qualquer agente, né? Então, o que acontece aqui, né, é que pode-se até se pensar em um confronto aqui, né? Mas essas leis, a ideia é que elas sejam complementares, né? Que os dados estejam protegidos o suficiente, né? E que a gente tenha o acesso à informação. E sempre pensando nesse tripé aqui, né? Integridade, confidencialidade, disponibilidade, né? E no centro disso tudo, a segurança da informação, né? Seja ela qual for. E como que a gente planeja isso tudo, né? Então, aqui uma forma, uma ideia de como a gente pode pensar nesse planejamento, né? Então, é pensar em mecanismos, né? Com algumas metas que sejam aceitas pela maioria, né? Algumas estratégias para orientar essas métricas e como colocar tudo isso em prática, né? Porque se não colocar em prática, não é inteligente, né? Então, tem aqui uma sequência, né? Que é a visão, o planejamento, o projeto, a construção, a entrega e a operação. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas existe uma forma de se fazer isso, são os passos que devem ser seguidos, né? Para que esse planejamento seja executado e bem executado. E após isso, como a gente mede uma cidade inteligente, né? Então, existem algumas métricas, né? Ou algumas metodologias, alguns processos, né? Esse aqui é o Connected Smart Cities, ele tem 11 eixos, né? Onde cada um desses eixos tem alguns critérios, né? Por exemplo, o de mobilidade tem 11 critérios, o de urbanismo 13, né? Enfim. E aí a cidade se posiciona segundo esses eixos, né? Tem o IEESE aqui, né, que é ele trabalha com 10 eixos, né, e em cada um desses eixos tem um certo número de indicadores, e esses indicadores são avaliados em 4 níveis, né, que é alto, relativamente alto, médio e baixo. Vou passar aqui o slide. Outros dois aqui são o Bright Cities, né, que é uma metodologia que é baseada em aprendizado de máquina, né, que junta aí vários indicadores da ONU, da ISO, né, do Banco Mundial e do Banco de Desenvolvimento,
né? E aqui no Brasil, especificamente, temos o Programa Cidades Sustentáveis, né, que é baseado nos ODS da ONU, né, são 12 eixos, né, com um total de 260 indicadores. Então, a gente mede esses indicadores nas cidades, segundo cada uma dessas metodologias aqui, né, e a gente pode pensar em um ranking, né. E especificamente aqui no Brasil, como a gente pode medir, né? Enfim, embora a gente tenha esses rankings aqui, né, que são construídos por empresas ou organizações, né, a gente tem aqui as normas técnicas, né, especificamente a NBR 37120 e a 122 e 123, né. Elas são baseadas na norma ISO 37120, né, que é uma norma global para sustentabilidade, né, e que delimita alguns indicadores, né? Enfim, então a gente tem aqui como fazer isso, né? De maneira bastante técnica, né? Também queria falar um pouquinho sobre carreira e oportunidade, que é o que, enfim, acho que para quem está aí no programa de pós-graduação, assim, né, que se não está no mercado, deseja ingressar, né? É só para passar algumas ideias, né? E onde que nós estamos hoje, né? Hoje a gente está vivendo aí a quarta revolução industrial, né? A primeira começou lá em 1784, né? Com o tear mecânico, enfim, todo aquele processo de mecanização da produção, né? Máquinas a vapor. Em 1870 teve aí o uso da energia elétrica, o processo de eletrificação, né? A terceira revolução industrial, a partir da década de 70, né, com o uso de processos automatizados, com robôs, né, enfim. E agora, hoje em dia, né, nós estamos passando ou entrando na quarta revolução industrial, que é baseada em sistemas cyberfísicos, né? O que seriam esses? Esse aqui é um vídeo curto do Banco Mundial, né, que explica tudo isso aqui, né, tá aqui o link, depois eu envio para vocês, é um vídeo de 1 minuto e meio, conta toda essa história, que acho que até mais rápido do que eu falei aqui nesses slides. E o que são os sistemas cyberfísicos, né? É a interação de sistemas cibernéticos com sistemas físicos, né? Como é que a gente pode ver isso aí, né? Como a gente pode ter uma ideia de como isso funciona? A gente pega o nosso celular, né? Digita nele alguns comandos, ou enfim, e aí aparece um carro na nossa porta, né? Então, a gente está interagindo com um meio cibernético e o resultado é, enfim, temos um carro, né, que é uma coisa física aqui na nossa porta, né? Então, isso tudo funciona com e-commerce, com pedido de comida e até mesmo com relacionamentos, né? E aí entra, então, a ideia da inteligência colaborativa, né? A gente já percebe isso aí em insetos sociais, né? A gente aqui também, em uma certa medida, os seres humanos, né? Mas a ideia é que humanos e máquinas estejam interconectados de uma maneira colaborativa, né? E com a ideia de criar ações, né, ou agir de maneira mais inteligente, né, do que uma única pessoa. Então, um grupo, a ideia, né, é que um grupo pode agir de maneira mais inteligente do que uma pessoa. Aqui tem um exemplo que eu gosto sempre de colocar, essa figura aqui, né, a gente tem esses vários segmentos aqui, todos quebrados, né, então eles são processados por máquinas e por humanos, que colaboram entre si, e aí a gente, né, tem como resultado essa estrela aqui, né. Um exemplo é a Wikipédia, né, que temos aí todo um processo colaborativo que gera conhecimento. E com relação às carreiras e oportunidades, eu não vou falar do que a gente tem hoje, né? Vou falar do que a ideia aqui é falar do que vem para o futuro, né? Então, com todo esse processo, né, de serviços baseados possivelmente em dados, em software e em inteligência colaborativa e toda essa interconexão, né? A ideia é que surjam aí novos empregos ou novas até profissões, né? Não sei nem se esse é o termo mais adequado, mas enfim, em função de toda
essa demanda, de toda essa integração, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Cientista de aprendizado de máquina, isso aqui já é uma realidade em alguns bancos, né? Em algumas também empresas de e-commerce, cientista de dados, né? Enfim, a gente vê aí um boom nessa profissão, mas temos também algumas outras aqui, né? Como engenheiro de eficiência energética, cientista de geoprocessamento, ou, enfim, né, cientista de carros autônomos, analista de impressão 3D e antropologista digital, né, antropólogo digital. Então, enfim, aqui são um dos possíveis, né, uma das possíveis ocupações aí, né, que podem surgir no futuro com todo esse processo de integração, né. Aqui tem uma ideia de como isso pode estar integrado, né, enfim. E também eu gostaria de falar um pouco sobre as soluções computacionais, né, algumas que a gente vem trabalhando aqui especificamente, e que a gente vem atuando e tentando dar alguma solução, alguma resposta que é baseada em dados e que estão associadas a cidades possivelmente aí inteligentes, né? Eu também gosto de colocar essa frase aí, né, que o propósito da computação é insight, né, e não números, né? Embora a gente trabalhe com números, né, essa frase aí do Hamming, né, a gente trabalhe com números, né, mas no final o que a gente quer é insight, né? Então, e esse insight não é a máquina que vai dar para a gente, somos nós mesmos que vamos, né, através enfim, de todo o nosso processo cognitivo, né? E só que antes de falar disso, né, eu gostaria de falar sobre a complexidade, né, das cidades atuais, né? Como que elas são vistas, né? Elas podem ser vistas como em camadas distintas, né? A camada de educação, uma camada de economia, de saúde, de mobilidade urbana, de integração ou segregação racial e meio ambiente. Então, tem essas várias camadas aqui. A gente pode pensar aqui em soluções, né, para cada uma delas, né? Uma solução para a educação, uma solução para a mobilidade urbana, né? Só que o que acontece? Uma solução para uma dessas camadas pode afetar as outras. Então, o passo aqui é pensar a cidade como camadas entrelaçadas, né? Onde eu mexo em alguma coisa aqui, né, nos recursos hídricos, e isso pode influenciar a mobilidade ou até mesmo a saúde dos cidadãos, né? E o que traz com isso aqui, né? A interação entre diversos agentes, né, e alguns aspectos interdisciplinares, né? E com isso vem a necessidade, novamente aqui, de formação de recursos humanos, né? A gente tem que pensar aqui em soluções disciplinares, tem espaço para todo mundo, né? Multidisciplinares e interdisciplinares, né? Então, a ideia de integração entre economistas, educadores, engenheiros, cientistas sociais, biólogos, arquitetos, enfim. E a necessidade de se formar um profissional interdisciplinar que consiga conversar minimamente, né, com todos esses aqui e entender essa complexidade das cidades. E nisso tudo aqui tem a importância dos dados, né? Os dados aqui são essenciais, né, e entendê-los e processá-los faz parte desse processo para se ter insights sobre a cidade, né? E como que esses dados se relacionam com uma cidade inteligente, né? Então, aqui, mais uma vez, né, inteligente está associado ao contexto, né, o gerenciamento de um grande volume de dados e a comunicação autônoma entre objetos, que também é feita através dos dados, né? Quando a gente fala em dados, a gente tem que pensar também no usuário, né, e o que é o chamado aqui círculo de segurança, né? O que é isso aqui, né? A ideia é saber que existe uma responsabilidade coletiva e que todos estão conectados, né? Os usuários, as empresas e os governos, né? Então, essa ideia do círculo de segurança é colocar o usuário no centro, né? E pensar aqui em camadas, né? A camada de segurança, né? A camada de responsabilidade, né? As ferramentas que vão gerar toda essa segurança, né? E, além disso, né, a transparência, né? Porque não adianta, né, a gente pensar nisso tudo aqui se isso não for transparente, né? Então, existem essas ferramentas que atuam juntamente com o incentivo econômico. Isso tudo tem que estar equilibrado, né?
E aí, quando a gente, isso aqui só para deixar claro, né, quando a gente fala sobre, e o que está nesse meio aqui, né? Nesse meio aqui estão os dados associados aqui aos agentes, né? Seja o dado de uma empresa ou de um cidadão. E o que são esses dados aqui pessoais, né? Pensando aqui no cidadão, o nome, o sobrenome, onde ele mora, e-mail, telefone, o endereço de IP, os cookies, enfim, né? Então, tudo isso tem que ser preservado, né? Ou se isso for divulgado, tem que ser com consentimento do cidadão. E no caso do governo brasileiro, né, nós temos algumas 3 leis aqui federais que estão associadas à temática dos dados, né, que é a Lei de Acesso à Informação, a LAI, né, a LGPD, né, que é de 2018, e o Marco Civil da Internet de 2014. E especificamente aqui na cidade de Juiz de Fora, a gente tem aqui a Lei Municipal 12.037, que é a de transparência municipal. Aqui algumas pesquisas e aplicações que a gente vem desenvolvendo no nosso grupo de modelagem computacional aplicada, né, alguns alunos aqui fazem parte, alguns alunos do programa, temos também pesquisadores que não são da modelagem computacional e também colaboram com a gente. Isso aqui foi um projeto que a gente começou em 2017, né, com o Thales, que é a parte da tese de doutorado dele, né? A ideia é descrever alguns eventos urbanos usando Deep Learning, né? Então, isso aqui é uma câmera, são imagens, né, coletadas de uma câmera de monitoramento aqui numa das principais esquinas da cidade, né? Então, foi feito todo um processo de recuperação de informação dessas imagens, e aqui a ideia era usar, ao invés de uma pessoa ficar olhando para essas imagens, né, a gente usar uma rede neuronal, que já era conhecida à época, e que ela criava legendas para as figuras, né? Então, a gente conseguiu aplicar isso aqui, né? O Thales conseguiu desenvolver isso aí muito bem, né? Funcionou, mas ele dava aqui descrições muito vagas, né? Como um ônibus numa rua da cidade, né? Um grupo de pessoas andando de moto ou bicicleta, né, uma cidade cheia de tráfego, uma cidade cheia de tráfego. A gente tinha muito isso aqui, né? Então, o que não, enfim, a gente, de certa forma, conseguiu atingir o objetivo, mas não ajudou muito, né? Que ele só vinha muito que a cidade estava com tráfego, estava passando ônibus, estava passando um carro, então, enfim, só que o que a gente precisava era algo com mais detalhes, né? Isso aqui é um projeto que a gente começou a desenvolver com a oceanografia da UERJ, né? A gente usou eles usaram um aparelho de LIDAR, né, que é o de sensoriamento remoto, e eles coletaram uma região de mangue, em Guaratiba, se eu não me engano, aqui, né? Então, essa aqui é a região de mangue, e aqui os dados, né, a nuvem de pontos. E qual que é a ideia aqui, né? A gente queria avaliar a saúde desse manguezal. Uma forma que os biólogos ou o pessoal da oceanografia faz fazer uma extração de um indivíduo aqui, né? Então, isso não pelo menos, enfim, a gente pode fazer isso de uma outra forma, né? Então, com o uso dessa nuvem de dados, era possível extrair informações sobre esses indivíduos, né? A gente estava interessado aqui na altura, né, e no volume do tronco, né, além também do volume das folhas. Então a gente conseguiu desenvolver aqui um método computacional. Isso aqui, a Gisele, que é aluna do programa, participou nisso aqui, né, acho que foi o TCC dela, ela chegou a desenvolver alguns desses algoritmos. A gente usava aqui, ajustava algumas elipses, né, para calcular o volume desses troncos, né. Também com a Gisele, a gente chegou a trabalhar aqui com a simulação energética de projetos sustentáveis, foi, acho que a dissertação de mestrado dela, né? Esse aqui é um projeto da Casa Zero, né? É um projeto da UNB com o objetivo de criar uma casa popular com o consumo mais baixo possível, né? Então, a gente pegou esse projeto, a gente usou uma ferramenta de simulação, que é o Energy Plus,
combinamos com um algoritmo evolucionista, né, um algoritmo evolutivo, evolucionário, e a gente trabalhou com algumas variáveis aqui, né, para poder reduzir ainda mais o consumo energético e aumentar o conforto dentro dessa casa ao longo do ano. Então, aumentando a abertura das janelas, mudando o tipo de revestimento, incluindo telhado verde, né? Esse aqui também é uma tese de doutorado, né, do Igor. O Igor, a gente está tentando responder uma pergunta bem simples aqui, né, que a gente fala de sustentabilidade, que a gente tem que pensar no meio ambiente. Uma forma é, por exemplo, usar energia solar, só que isso tem um custo, né? Então, é muito bonito a gente falar, né, que a gente tem que pensar na sustentabilidade, mas quando você percebe que você tem que investir para isso, né, então a gente começa a pensar, poxa, será que vale a pena? Então, é o que ele está fazendo aqui, né? Já está concluindo a tese, né? Usa esse modelo matemático, que é um modelo estocástico, né? E algumas outras técnicas, né? Para tentar avaliar esse impacto, né? Será que vale a pena eu investir na energia solar? Ou vale a pena eu esperar? Ou vale a pena eu pegar esse dinheiro e investir na bolsa? Então, ele está focado nisso, né? Isso aqui é também um outro projeto que a gente fez com a Embrapa. Isso aqui foi com o Vitor Franco, foi a dissertação dele, né? A ideia aqui é auxiliar o produtor rural no manejo de pastagem, né? E aí, como? Ele pode usar o celular, ele tira uma foto da pastagem, né? E aí o Vitor desenvolveu um aplicativo aqui, por meio de inteligência computacional, que mostra a quantidade de biomassa e a altura, né? Então, isso aqui ajuda muito o produtor, né? Isso aqui é uma cooperação que a gente vem fazendo, que isso aqui é a dissertação do Lucas, né? O Lucas vai defender amanhã, né? Inclusive, isso aqui são dados de um país africano, Burkina Faso, né? E onde usa-se energia solar, né? Só que para fazer a coleta dessa informação é necessário um conjunto de equipamentos que é muito caro, né? Então, para esse país, ou enfim, né, ter uma quantidade grande desses equipamentos se torna até inviável. Então, a ideia aqui é tentar substituir, né, essa medida, né, de radiação solar usando variáveis que sejam mais simples, né, como a temperatura, a umidade, que são fáceis de serem coletados, né. Esse aqui é um projeto... Esse aqui, sem spoiler, isso aí, gente. Isso aqui é um projeto também que é a tese de doutorado do João Skoralik, né, que é uma ferramenta para o apoio ao diagnóstico de doença renal crônica. Então, são coletados dados de pacientes, né, a gente teve todo o cuidado para anonimizar isso, para não expor nenhum paciente, né, então, com os dados das consultas deles, né, a gente tenta avaliar aqui qual é o estado, né, qual é o nível, né, qual é o estágio da doença renal crônica, né. Então, foram desenvolvidas algumas técnicas aqui de aprendizado de máquina, a gente conseguiu resultados relativamente aqui muito bons, né, e que geraram publicações nesse ano de 2021, né, e aí o João está dando a continuidade aí na tese dele, né. Isso aqui também é um projeto com o FJF, aqui temos vários alunos envolvidos aqui, alunos do programa, né, que como que a gente está falando aqui em objetivo de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, mas como que a gente mede, como a gente extrai isso, né? Então, a ideia aqui é fazer, usando métodos de processamento de linguagem natural, detectar, né, esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável nos projetos desenvolvidos na UFJF. Então, é uma ferramenta que identifica, né, cada um desses 17 objetivos em cada uma das áreas, né? Então, isso aqui vai dar suporte aí ao processo de tomada de decisão, né, dos pró-reitores, né? Então, ela está em desenvolvimento, a gente espera logo concluir ela, né? Esse aqui foi um projeto que a gente fez também, né, com
a Associação dos Motoristas de Aplicativo de Juiz de Fora, foi junto com o pessoal das Ciências Sociais e da Administração, foi aplicado um questionário em quase 300 motoristas na cidade, né, para se ter uma visão, né, de como eles viam a profissão, como eles enxergavam a profissão deles antes e depois da pandemia, né? Então, aqui surgiram algumas coisas interessantes aqui, né, que enfim, algumas ações que foram demandadas por eles, né, enfim, por exemplo, algumas percepções, né, como ter medo de adoecer com a doença, com o coronavírus, né, não ter como pagar a despesa, né, não ter como pagar aluguel do carro ou o combustível, não ter acesso a serviço de saúde. E também a gente pôde detectar aqui algumas ações que eles demandavam das empresas plataforma, né, como aumentar a tarifa, né, criar uma renda mínima, auxiliar na higienização. Então, isso aqui também foi muito interessante aqui em termos de aprendizado, né? Foi uma interação interdisciplinar aqui que a gente aprendeu muito, né? Esse aqui é um projeto que a gente está finalizando agora, que é de segurança alimentar nas escolas, né? O que acontece aqui, né? Nos programas de merenda escolar, da verba que é repassada, né, que é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, 30% dessa verba tem que ser usada para comprar alimento de produtores locais, então sejam pequenos agricultores, cooperativas ou até mesmo quilombolas, né? Isso aqui o nome dele é Projeto Inham, né? Que esse projeto roda lá em Sergipe, no município de Santa Luzia do Itaim, né? E a ideia aqui é usar a ciência de dados para promover segurança alimentar nas escolas. Como, né? Como? Integrar a demanda das escolas com o planejamento de plantio dos agricultores familiares, para que não ocorra um descompasso e venha a demanda da escola e o produtor não tem aquele alimento, né? E esse alimento não é produzido de uma semana para outra, às vezes são 2, 3, 5 meses, né? Então, a gente está aqui fechando uma solução computacional e com qual objetivo? De colocar as merendeiras como protagonistas, né, dessa escolha, porque são elas que, no final de tudo, né, elas que fazem a comida, elas que vão pegar esse alimento e colocar na panela. Então, nada mais justo aí do que dar a elas aí o protagonismo para guiar todo esse processo, né? E, por fim, aqui, uma das outras ações que a gente tem feito aqui, em 2019 criamos a disciplina de introdução à ciência de dados, alguns alunos aqui já estão cursando ela, né? E a ideia é dar uma formação básica em ciência de dados aí para todos os alunos, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes aí, mas faz parte também desse processo. E agora, para finalizar, né, algumas perspectivas e alguns desafios, né? A gente está aqui no processo de transição energética, né, de combustíveis fósseis para energia renovável, né? E aí tem um ponto aqui que é muito importante, né, que são as técnicas de LCA, que é Life Cycle Assessment. Qual que é a ideia aqui? Qual que é o impacto de um único objeto que ele tem para o mundo, né? Então, não só a partir de agora, vai ficar cada vez mais importante avaliar esse impacto, né? O quanto que ele gera de gases de efeito estufa, o quanto de energia que aquilo consome, não é? E aí entram algumas técnicas, né, como o blockchain para poder fazer o rastreamento, né? Algumas coisas também podem mudar, porque empresas que hoje geram resíduos, né, podem se tornar no futuro geradoras de energia, né? E pensar também em produtos de baixo consumo energético, né? E por fim, algumas reflexões aqui com relação às cidades inteligentes. A gente evitar as soluções prontas, né? Porque não tem uma solução pronta para uma cidade inteligente, né? Pensar nos custos de manutenção, porque toda essa tecnologia que, por exemplo, é implementada hoje, ou que está ativa hoje, daqui a 5 anos ela pode estar obsoleta, e isso tem custo, né? Então, ser inteligente aí não é só ser inteligente agora, mas também como gerenciar isso, né? Entender como funcionam os algoritmos, né, para que eles não gerem mais desigualdade,
e também focar na privacidade dos dados, né? E das nossas soluções computacionais, que eu acho que aqui que é o nosso, enfim, que é a nossa vocação aqui no programa, né? Pensar em soluções tecnológicas, né? O que acontece, né? Em geral, pensa-se em soluções tecnológicas, né? Ao invés de se tentar resolver os desafios urbanos, né? Então, é difícil isso aqui, mas a gente tem que pensar nisso, né? E será que essas soluções realmente ajudam a resolver os problemas do mundo real? Né? Então, isso aqui existe um debate nisso aqui, né? Mas eu acho que o nosso papel realmente é criar essas soluções, porque elas vão convergindo e melhorando, né? Existe um processo de transferência limitado de aprendizagem entre projetos de diferentes cidades, né? O ideal seria que um projeto que roda numa cidade fosse adaptado em outra, né? Fosse usado em outra com pequenas adaptações, mas muitas vezes um projeto que funciona em uma cidade não funciona em outra. Então, isso é algo que a gente tem que pensar também. E como colocar o cidadão no centro disso tudo, né? Porque dependendo aí dos interesses econômicos ou políticos, é muito fácil colocar a população a par de todos esses processos, né? E sobre as nossas soluções computacionais aqui, né, tem que ter clareza no propósito, definir exatamente quem vai ser beneficiado, né, para evitar aí distorções ou reforçar desigualdades, né, e pensar sempre nos grupos vulneráveis, né? Acho que o caso aí da gentrificação, ele é muito claro, né? Então, para não deixar quem é vulnerável mais vulnerável ainda e tudo isso, enfim, simplesmente, enfim, às vezes uma linha de código pode criar essas grandes desigualdades. Queria agradecer aí a oportunidade a quem financia a gente, né? Queria agradecer ao programa, à universidade, quem financia a gente aí também, a CAPES e a FAPEMIG. E é isso. Obrigado, pessoal. Opa! Obrigado aí, Léo. Acho que é um programa que agradece a disponibilidade de trazer uma palestra tão interessante e realmente tão interdisciplinar, né, com uma listagem enorme de trabalho de alunos aí do programa, diversos aí que estão se manifestando aí, mostrando que realmente a palestra foi bem interessante. Vou abrir aí para participações pessoal aí, levanta a mãozinha aí, ou liga o microfone e faça perguntas para o professor Leonardo aí, por favor. Eu estou lendo aqui no chat aqui É muita mensagem. O que está acontecendo aqui. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, né? Não tem pergunta, né? Aí, alguém clicou aqui, eu já cliquei direto. É o Felipe. Fica à vontade aí, Felipe. Abriu a fila aí. Opa! Boa tarde, pessoal. Eu só queria saber, Léo, se você acha que a questão das cidades inteligentes ela pode também contribuir para a participação do cidadão na política mais ativamente, tipo assim, ele poder ter mais responsabilidade política, que a gente não vê hoje em dia. Eu acho que sim. Acho que sim, porque mas isso tem que ser, isso tem que ser feito, né, pensando em que essa participação colaborativa vai ocorrer, né, e em realidade isso já é implementado, né, isso já pode ser feito, né, com o orçamento participativo, né, se eu não me engano, acho que é esse o nome, né, onde cada bairro, cada região define o que é mais importante, né? Às vezes, para um bairro, o que é importante é colocar lâmpadas mais potentes nos postes. Já para outros, o importante é fazer uma capina. Já para outros, o que é importante é pintar o meio-fio, né? Então, eu acho que existem ferramentas para se fazer isso, né? Existem formas de se fazer isso. E eu acho que quando
as pessoas se envolvem, elas começam a pensar mais, que é o sentimento de pertencimento, né? Quando a pessoa se sente ali que ela pertence àquele lugar, que aquilo é dela também, que ela faz parte, acho que começa a se envolver mais e discutir sobre aquilo, né? E às vezes é isso que acontece quando a gente comentou sobre a gentrificação, né? Tem um grupo de pessoas que já é vulnerável, aquelas pessoas são retiradas do lugar onde elas vivem, e isso tem um efeito duplo, né? Negativo, porque como elas são retiradas daquilo ali, elas perdem força, né? Então, o processo né, e elas influenciam cada vez menos no processo de decisão, né? Então, eu acho que isso tem que ser implementado, né? E isso pode ser feito de forma simples, né? Enfim, a gente troca a lâmpada ou a gente pinta o meio-fio do bairro? E tem verba para se fazer isso. Acho que é mais ou menos isso. E a gente tem esse problema também com a questão, por exemplo, a tecnologia ela pode criar mais desigualdade social, né, e deixar aquelas pessoas que estão longe da tecnologia cada vez mais distantes. Essa é uma preocupação também que você que está mais por dentro do assunto, que se tem nesse desenvolvimento das cidades inteligentes, de trazer essas pessoas que não entendem de tecnologia, que não têm participação também, ou isso é só para gerações futuras que já estão mais ligadas? Olha, eu acho que não. Depois que a minha mãe tem 73 anos. Depois que eu vi ela mandando figurinha do WhatsApp e criando stories, eu pensei, olha, é só dar a ferramenta adequada que as pessoas participam, né? Enfim, eu acho que, assim, tem a tecnologia, enfim, todos nós aqui, né, grande parte que usa um celular, né, talvez mais, outros menos, né, que é uma forma da gente ter acesso, né? Se a gente se comunica via rede social, uns com os outros, porque a gente não pode tomar uma decisão política, né? Eu acho que a ferramenta tem que ser pensada para isso, né? Se a gente pensa a tecnologia para quem é universitário, para quem já tem curso superior, mestrado e doutorado, ela só vai circular nesse meio. A gente tem que pensar para aquela pessoa que mora lá na periferia, que às vezes não tem acesso à internet, usa os dados móveis, então a gente tem que pensar nessas pessoas, né? E entender o universo delas, né? Porque a gente tentar enxergá-las com a nossa visão, acho que aí realmente é criar desigualdade, né? Enfim, e também, né, trazer essas pessoas para mais perto do que a gente faz, né? Para a gente entender do que elas precisam e para elas poderem saber também que elas podem ajudar a gente, né? Então, acho que é isso, interação, né? Comunicação. Mas tem que ter vontade política também para se fazer isso, né? Porque, enfim. As perguntas, pessoal. O pessoal pode usar o chat aí também que a gente repassa para o professor Leonardo. Pessoal externo aí, agradecer a participação também aí do Cadu, Leandro, Wagner, não sei se eu estou perdido nos nomes aqui de aluno. É legal ver a participação do pessoal aí. Bom, então vou fazer uma pergunta simples, tranquila. Léo, de onde é que você saiu aí da sua formação de engenheiro civil, né, e foi se desvirtuando por esse caminho interdisciplinar, assim? Qual foi o primeiro trabalho? Como é que foi isso daí? Conta um pouco aí pra gente dessa história. Porque eu achei, assim, a parte inicial muito legal, assim, aquela parte que a gente pesquisa sobre um outro assunto, né? Eu vi na sua apresentação que, assim, tem uma história grande de trabalhos com alunos, mas no final das contas, me parece que aquilo tudo que você estava fazendo tem essa identificação forte com esse tema de cidades, inteligência e etc, né? Então, você está trilhando, caminhando numa nova direção aí, muito interessante. Então, eu queria saber como que você veio, te trouxe para essa direção. Ótimo. Essa pergunta é realmente muito boa, né, Bernardo? Porque
assim, eu não tinha noção que a gente fazia cidades inteligentes. Assim, a gente, como engenheiro, né, a gente sempre pensa assim, pô, acho que a gente está aqui é para resolver problema, né? E aí, para você resolver o problema, você precisa entender o problema. E aí, quando você vai para entender o problema, você percebe que, poxa, não é só aquilo, né? Eu tenho que, para se resolver um problema de uma doença crônica, como foi o caso ali, né? Não é só o exame que o paciente faz. Ele tem diabetes, tá? E por quê? Porque ele consome muito açúcar, ou porque ele não tem uma dieta muito boa. Por quê? Porque ele não recebe um salário adequado, porque ele mora longe e não tem acesso. E por quê? Porque ele demorou muito para chegar até o tratamento. Por quê? Porque ele não tem conhecimento, porque lá não tem a UBS. Então, assim, quando você vai atrás para tentar entender, quanto mais você tenta entender, mais você vê que as coisas vão abrindo, né? E todo esse processo, eu acho, de tentar entender essa parte de urbanismo, né? Quando eu ainda estava ainda no curso técnico, eu fiz estágio na prefeitura, né? E a gente trabalhava, eu cheguei a trabalhar no estágio na Secretaria de Planejamento, na época, e também cheguei a trabalhar na Companhia de Águas, na parte de topografia. Então, a gente andava bastante pela cidade e via que, assim, às vezes eram coisas simples, né? Que mudava muito, assim, a vida das pessoas, e não a vida, né? Mudava a dinâmica, né? E a gente vai, acho que é mesmo o interesse. Eu sempre gostei de história dessas grandes civilizações, né? Sempre li muito sobre isso, né? Então, enfim, esses papers aí é tudo coisa que eu vou me interessando, né? Mas, assim, eu acho que eu não estou muito fora, né? Porque acho que eu ainda estou dentro, né, de uma certa linha, só que a gente precisa de dar uma resposta, porque chegam dados, a gente precisa tratar esses dados, aí entra a parte computacional. Então, para mim, é tudo a mesma coisa. A gente usa as mesmas ferramentas, né, discute os mesmos modelos, só que eles são aplicados em coisas distintas, né? Ou seja, o que a gente está falando, quando a gente pensa numa cidade, acho que a gente pensa numa rede complexa, né? É uma rede complexa. Aí você usa todas aquelas métricas lá, né? Centralidade, essa coisa, enfim. Só que aí, o que é a centralidade? É o cara que tem mais dinheiro, o cara que tem mais status, ou enfim. Então, assim, aí você começa a tentar enxergar isso de uma outra forma, né? Não sei se foi isso que você perguntou, mas eu saí falando tanta coisa. Mas isso é legal pra caramba. E eu acho que, assim, as ferramentas, como você falou, parecem ser as mesmas, né? Mas cada problema é mas eu acho que o que você está falando aí de entrar e ir aprofundando nessa direção de cidades inteligentes, esses conceitos todos se apresentou, essa história toda se apresentou no início, é que vai dar, né? Possibilitar fazer as perguntas certas para fazer as análises que vão, de fato, fazer o diferencial e trazer o impacto na sociedade, né? Acho que isso aí que é interessante. Não, mas do Thales aí, ó, quer saber como é que a gente pode lidar, por exemplo, com a cidade de Juiz de Fora, ou outros, deve ser parecido, quando a gente tem dificuldade de obter dados. É uma pergunta fundamental aí, que é comum em várias áreas, quando a gente está tentando essa colaboração com o outro lado, né? Não, ótimo, Thales. Olha, isso passa, assim, a gente tem a lei de acesso à informação, né? Então, acho que isso também... Então, a gente tem um amparo legal para se fazer isso. Claro que acho que ninguém quer ter acesso aqui a dados que vão expor coisas indevidas, né? Mas a gente tem a lei de acesso, e o município, ou os municípios, governo estadual, federal, enfim, qualquer esfera que seja, tem a obrigação de deixar esses dados disponíveis, né? Isso não quer dizer que eles vão te dar os dados, toma o dado que você precisa, mas tem que ter alguma forma de nós acessarmos esse dado. E tem técnicas para isso, né? A gente estuda isso lá em ciência de dados, né? Enfim, os dados, enfim, né? Mas eu acho que é parte da gente cobrar isso, né? E usar os mecanismos que nós temos, que é a lei de acesso à informação. Porque se, por exemplo, principalmente os dados
do governo, né? Eles são dados, assim, eles são dados que são gerados com o dinheiro público, que é o dinheiro de todo mundo, né? Então, aquilo que é gerado tem que estar disponível também para todo mundo, desde que, como eu falei, desde que não exponha, né? Então, acho que é uma dinâmica aí, né? A gente cobrar, dizer que tem uma lei, que aquela lei não está sendo atendida, que eu pedi o dado dessa forma, eles não forneceram, e também se colocar à disposição, porque às vezes existe uma dificuldade, né? Às vezes eles têm os dados, mas o dado está lá em papel, armazenado no arquivo, e, enfim, e precisa de talvez alguém aí para poder escanear aquilo, tratar, passar um OCR, colocar isso num site, anonimizar. Então, Otávio, eu acho que aí tem uma dificuldade? Tem, realmente. Mas eu acho que a gente também faz parte disso, a gente também tem que mostrar que, olha, e assim, e se você me passar esses dados, eu consigo te ajudar a responder algumas coisas, né? Né? Eu acho que aí a gente pode usar a lei, enfim, né, essa parte jurídica a nosso favor, para lembrar que os dados têm que estar disponíveis, né? Não sei se eu... Acho que é isso, né? Bom. Mais perguntas aí, pessoal? O Rafael perguntou se eu já pensei em dar aula de história. Aí não, Rafael, aí tem que... Eu gosto de, talvez, sei lá, contar história. Agora, história com E. Então, beleza, pessoal. Última pergunta aí do Lucas. Você acha que a quantidade de novos empregos vai conseguir suprir a demanda de empregos que podem vir a desaparecer? Um exemplo seria carros autônomos versus motoristas de aplicativo. Nossa, Lucas, eu acho muito bom, hein? Muito bom. Muito bom. Olha, Lucas, eu acho que isso passa pelo conhecimento, né? Ou seja, e aí educação, né? Porque o que pode acontecer, eu acho, né? Imagina que todo mundo tenha carro autônomo, né? Eu acho que eles vão precisar de algum tipo de manutenção, só que não vai ser talvez um mecânico com uma chave na mão, né? Não estou querendo aqui, né? Não estou querendo fazer nenhuma comparação e nem desmerecer a profissão, mas vai ser alguém que entenda de um sensor, que entenda de um algoritmo, que entenda de alguma coisa fuzzy, de alguma coisa, enfim. Né? É alguém com uma formação um pouco mais elaborada, né? E aí essas pessoas, talvez, que trabalhavam na fábrica, né, montando, por exemplo, motor a combustão, vão ter que ter uma formação para pensar, por exemplo, em motor elétrico, né? Talvez, né? Ou até mesmo gerenciar os dados das câmeras para saber se aquele acidente ele foi culpa do carro ou se foi culpa da empresa. Então, eu acho que assim, como a complexidade dos problemas da cidade vai aumentando, a gente precisa também ter uma formação, né, para acompanhar essa complexidade. Eu acho que isso vale para tudo, né? Então, assim, e aí é a importância aí da educação, né? Parece meio clichê, né? Assim, como é que a gente forma pessoas aí que ao invés de apertar um parafuso, vai apertar um botão ou uma tecla para gerar um código, né? Então, eu acho que, e assim, isso não é não dá para a gente esperar acontecer para as pessoas se adaptarem. Eu acho que a gente tem que se antecipar a isso, né? E isso pode gerar um problema também, né? Que é você ter a demanda de mão de obra altamente capacitada e não ter quem faça aquilo, né? Então, acho que não sei, né? Então, para suprir a demanda, eu acho que tem que ter formação, tem que formar gente melhor e mais rápido. Beleza. Bom, pessoal, no mais, eu gostaria de terminar aqui, agradecer a disponibilidade do Léo, a excelente apresentação no seminário, a participação massiva de todos, como sempre, aí, e presentes e participando, né? Acho que isso é bem interessante aí. A última, hein, Medina? A última. Tinha que ser o Medina. Estava cutucando aí desde cedo aí, né? Você acha que o setor público está preparado para abrir essas novas vagas? Essas novas vagas?
Olha, eu acho que não, hein? Não sei, eu acho que não. Eu acho que... Não sei, eu acho que... que se a gente pensar naquele esquema lá de evolução, elas vão surgir primeiro nas empresas privadas, eu acho. Que elas vão começar, né? Enfim. E aí, quando isso entrar para dentro do governo, e sei lá, né? Os governos começarem a perceber que, ao investir em dados, eles conseguem, por exemplo, ter um retorno maior de impostos, aí eles vão começar a colocar cientista, vão fazer o concurso para cientista de dados. Eu acho que agora não está, não, mas eu acho que ainda chega lá. Talvez aí nos 100 anos, né? Não sei, nos 100 anos aí, não sei não, mas eu acho que vai demorar um pouco mais, eu acho. Beleza, então. Pessoal, vou encerrar a gravação aqui. Agradecer novamente a todos.